Olá, pessoal! Estamos aqui na gravação de mais um episódio do podcast Sem Reservas. Estou aqui, como de costume, com a minha amiga Renata Teixeira. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Camila. Hoje a gente tem uma convidada especial. Nós vamos falar sobre concurso público e a nossa convidada hoje é Camila Miranda Monteiro, auditora fiscal da Cefaz, aprovada em 8 concursos públicos nas primeiras colocações, autora do livro Sacadas de uma Concurseira, professora de metodologia e técnicas de estudo, formada em engenharia química pela UFC e direito pela Estácio. Rapaz, o currículo da mulher é extenso, viu? Vai pegar uma gravação inteira, só o currículo. Oh, meu pai. Tudo bom, gente? É um prazer enorme estar aqui. Agradeço às meninas pelo convite. E vamos falar de concurso público, né? O prazer é todo nosso. Muito obrigada por aceitar esse convite. E foi muito importante para a gente ter a sua presença aqui. A gente já sabe agora do seu currículo, né? Nós já sabemos, já tínhamos ciência. Mas eu acho que vai agregar bastante ao nosso podcast. Primeiramente, eu queria agradecer, né, também a Camila por ter aceitado participar da mesa. E a gente, até o presente momento, né, no nosso podcast, a gente não tinha abordado o tema de concurso público. Sim. Como a Roberta antecipou nos bastidores, a gente sentiu essa necessidade de trazer também para o nosso público, né? Porque eu acho que é sempre bom trazer histórias que deram certo. Né? E trazer assim seu testemunho como concurseira, as suas dicas, enfim, saber muita coisa que eu acho que tem muita gente que quer, mas não tem onde procurar. Esse negócio de currículo, vou ser bem sincera que eu não gosto muito, não. Vivo dizendo pro Valmir, né? Não gosto desse negócio de currículo. Pra mim, é experiência, sabe? Se você viveu uma coisa, se você aprendeu de um certo modo como fazer algo e você pode dividir aquilo, sim, perfeito, vamos dividir. Né? Sim. Uhum. E aí, Camila, eu queria, antes de qualquer coisa, entender melhor quando foi que você decidiu pelo concurso público, né? Se você entrou na faculdade já com esse pensamento, quando foi o estalo, né, para isso? Eu acho que a maioria, né, de quem entra na faculdade de Direito já pensa logo em concurso público. Sim, tinha muita gente na minha sala que, porque o Direito? Porque eu quero ganhar 500 mil por mês. A estabilidade, né, financeira. Então, né, a Roberta leu aí, né, que eu sou formada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará e depois em Direito. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu não era do direito. Olha só. Eu estava terminando a faculdade de Engenharia Química e vi que o mercado não estava tão bom, né? Uhum. Se eu quisesse trabalhar na minha área, eu teria que ou ir para o Sul, ou ir para o Sudeste, ou trabalhar aqui de forma não tão valorizada, vamos dizer assim, né? E aí isso começou a me incomodar e pensei em fazer uma nova faculdade, talvez uma engenharia de produção, alguma coisa do tipo. Mas aí, na época, o meu ex-marido ficava dizendo, vai fazer concurso. E aí eu comecei a entender mais sobre e vi que havia concursos que não precisava ser formado em Direito. Porque até então, quem não conhece muito esse mundo, né, como era o meu caso, sim, que vinha da engenharia, acha que concurso público é feito para quem é formado em Direito. E não é assim. Tem vários concursos, inclusive a grande maioria, que você pode fazer com o nível médio. Hoje o negócio já está mudando um pouco, né? Eu posso até falar mais sobre isso. Mas naquela época, a grande maioria dos concursos eram nível médio e também nível superior em qualquer área. Então, eu estava me formando em engenharia química, poderia fazer esse tipo de concurso, ou de nível médio ou superior em qualquer área. E aí foi em 2014, eu lembro até hoje o dia 1º de dezembro de 2014. Você vê que eu não deixei passar nem o Natal e o Ano Novo. Eu já realmente comecei a estudar e com aproximadamente um ano e pouquinho, eu obtive a minha primeira aprovação. Mas eu realmente, assim, comecei simplesmente totalmente do zero. Mas qual foi a tua primeira aprovação? Foi em qual concurso? Foi na Defensoria Pública da União. Eu estava, na época, estudando para o INSS, né, o Instituto Nacional do Seguro Social, e apareceu esse concurso da Defensoria, também para nível médio, e ele tinha a mesma banca do concurso do INSS, que era aquele que eu estava me preparando tanto. E em concurso é muito importante essa questão da banca. Sim.
Então, cada banca pensa mais ou menos de um jeito, trabalha mais ou menos de um jeito. Você vê que a banca CESP, né, que era a banca do concurso na época, ela tem uma metodologia de cobrança totalmente diferente das outras, que é, se você errar uma questão, você perde o ponto daquela questão e perde ainda o ponto de uma que você acertou. A gente costuma dizer que é uma errada anula uma certa. Né? E aí tem essa metodologia diferente. Então, o que foi que eu fiz? Não, vai ter o concurso da Defensoria, que é a mesma banca, vou fazer para treinar. Só que esse concurso da Defensoria, ele foi suspenso no meio do caminho, depois ele voltou, e aí, na época, tava horário de verão, não sei, enfim... Eu acho que a galera se atrasa. Eu sei que deu pouquíssima gente. Acabou dando... E ganhou tempo, né? Você ganhou tempo de estudo. Isso, muita gente... Assim, eu tava estudando para o INSS. Eu não desfoquei desse concurso. Eu fui fazer a defensoria apenas para obter essa experiência, treinar a banca e tudo. Tinha realmente algumas matérias parecidas, mas não todas. E aí... Para minha surpresa, saiu o primeiro resultado, que é o resultado preliminar, eu fiquei em primeiro. Olha só, meu primeiro olha concurso. Que teste que valeu a pena, viu? E vou dizer, viu, a sensação foi muito estranha. Porque, assim, você imagina que quando você passa em concurso público, você fica a pessoa mais feliz do mundo, né? Por incrível que pareça, isso não aconteceu comigo. Mas será, Camila, que isso não aconteceu por conta do lapso temporal? Foi muito rápido depois que você começou a estudar para concurso, para poder passar, porque o que a gente percebe é que muita gente, por não ter uma metodologia de estudo, acaba se envolvendo ali, deixando tudo de lado, mas não tem uma metodologia e não passa em concurso. E para as pessoas que sonham até em passar em concurso, mas são um pouco imediatistas, isso desestimula completamente. Mas eu acho que também o medo, né, da cobrança, por ser o primeiro, você... Nem sabe, talvez, se é isso que você quer pra vida e você se sente cobrado. Na verdade, naquele momento, eu não sei se foi falta de confiança. Eu não sei, eu sei que me deu um desespero, eu comecei a chorar. Quando soube da aprovação? Quando eu vi lá primeiro lugar e tal, comecei a chorar, comecei a ficar triste. E eu, meu Deus, por que eu tô triste? Mas era porque eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada e que eu iria descobrir que eu não tinha passado. Conferi o gabarito de novo. Aí conferi 10 vezes, perguntei aos professores, eu chorava. Eu, não, tá errado, não pode. E, na verdade, deu tudo certo, né? Acabei ficando, depois do resultado definitivo, acabei descendo para segundo lugar. Mas foi bem estranho, assim, cada aprovação tem o seu gosto, né? Assim, agora me fez lembrar quando eu passei na OAB. Eu não sabia nem do resultado, eu tinha feito uma aposta que eu ia passar, já fui toda arrumada. E depois eu fui comemorar sem nem saber do resultado, viu? Só saiu o gabarito preliminar, eu digo, não, mas eu passei, eu vou lá e eu vou comemorar. Mas isso é uma curiosidade, né? Assim, eu sempre falo que quando a gente advoga e passa na OAB, quando a gente quer advogar, é um alívio enorme. E quando você, eu imagino, né, quando você passa no concurso, é aquela estabilidade, pronto, tô garantida. Só que é engraçado até ouvir isso, porque não foi o seu caso. Só que isso é errado. Não foi o seu caso. E isso é errado porque quando você passa em concurso, você não tá garantida ainda. Sim, é verdade. Porque tem muita gente que comete esse erro. Porque, assim, quando você passa em concurso, é um sinal de que você tá muito bem. Sim. Aí você passa no primeiro e você simplesmente para de estudar porque acha que se garantiu, quando na verdade você está dependendo de governo, de orçamento, de um monte de coisa para ser nomeado. Você vê que no TRT da 7ª região, eu passei em primeiro lugar para analista e demorei 4 anos para ser chamada. Olha só. Esse concurso foi um dos que mais demorou a chamada, inclusive. Sim. Inclusive eu fiquei danada porque fui chamada depois de 4 anos, depois de mim chamaram todos. Bem rápido. Não era pra Aí coisa melhor. Meu Deus do céu, fizeram eu esperar só eu mesmo. Mas assim, depois você fez o da defensoria, né? Em algum momento você sentiu, vou fazer e vou ficar com isso aqui. Você sentiu que poderia se acomodar em algum momento? Não. Eu acho que a única vez que eu realmente pensei em parar, né, foi agora. Que foi 10 anos depois. Sim. Quando eu assumi a Cefaz. Eu ainda tenho sonhos dentro de concurso público, como, por exemplo, magistratura, defensoria. Eu tenho uma veia muito forte para a defensoria, muito. Quando eu trabalhei lá como nível médio, para você ter noção, quando eu passei para o TRT, eu levei 60 dias de férias, porque eu não queria tirar férias.
Olha só. Tinha feriado, ponto facultativo, eu tava lá. Era ninguém, era só eu, mas eu tava lá. Porque realmente foi algo que eu me descobri e gostei demais. E a gente sabe agora que você passou, seu primeiro concurso foi nível médio. Então, talvez por você sentir que tem essa veia aí da defensoria, foi por conta disso que você escolheu também cursar direito? Uma outra opção de concurso? Então, eu passei na defensoria, né? Gostei muito da área. Ainda tenho sonho, mas, como eu falei, né? Às vezes eu penso que realmente vou parar, vou ficar pela Cefaz, porque pela questão da distância, quando você passa, você vai para o interior. Sim. Aí tem todo um custo de moradia e eu pretendo constituir família. Sim. Então, assim, você tá em casa, tá na capital, ganhando bem, num cargo fim, realmente faz você pensar, será que eu preciso realmente fazer outro concurso para ser feliz ou eu posso ser feliz onde eu tô com o que eu tenho? Sim. Sabe? Agora, essa questão de fazer direito foi porque realmente eu fui fazendo o concurso escada, que a gente chama, que é aquele concurso que você passa já pensando em continuar a estudar. Então, eu entrei na defensoria, o concurso do INSS, foi o concurso que eu mais estudei na vida. Fui chamada e não fui, porque eu me apaixonei pela defensoria, era mais ou menos o mesmo valor. E aí, continuei a estudar para o TRT, entrei no TRT, continuei a estudar e por aí vai, né? E aí, chegou um ponto que eu tinha passado já para analista, que Sim. seria o topo ali de quem não é formado em direito. Vi que estava demorando muito a chamar e que era uma tendência desse cargo deixar de existir. Era o que muitos falavam na época. E aí eu disse, cara, só tem uma saída. Se eu já fiz o que vale mais e... É o que eu tô te falando. Você não pode passar e simplesmente esquecer, Sim. Vou ficar aqui esperando. Não. Eu, pelo menos, eu não queria depender de governo, eu não queria depender de orçamento, eu não Sim. queria depender de ninguém. Eu queria depender unicamente de mim. Então, se eu não estava dentro ainda do que eu queria, eu iria continuar até entrar. E aí eu pensei, não, vou cursar direito. E na época, acho que foi 1 ano ou 2 antes da pandemia, né? Comecei a fazer direito. Já pensando, eu já entrei na minha segunda graduação, já pensando, é só para concurso que eu quero isso aqui, né? Então, era uma dúvida. Então, você nunca chegou propriamente a estagiar ou pensar em advogar, né? Não, porque realmente o objetivo... Eu já entrei concursada e o objetivo já era para galgar novos concursos. Então, até a maturidade que eu entrei na faculdade foi diferente, Sim, foi sabe? outra. Eu sentava na sala de aula, o professor começava a falar e eu dizia, essa matéria é muito importante para concurso. Eu prestava mais atenção. Sim. Eu entrava na sala de aula, era uma matéria de filosofia que não cai em concurso nenhum. O que é que eu tô fazendo aqui, né? Sabe? Então, realmente eu entrei direcionada para o que eu queria, para o meu objetivo. E o meu objetivo maior é terminar o mais rápido possível. Para pegar os Para concursos. poder conseguir obter Sim. o meu diploma e já ir para o que eu queria. Mas, Camila, me fala, quando você faz essa aprovação, né, de escada, como você falou aí, teve algum concurso que você assumiu e você se sentiu frustrada? Não era isso que eu queria, ou então não me senti, não tive paixão por isso aqui, pela própria secretaria mesmo, ou você via que não dependia de você, não era aquilo que você imaginava, e aí você passou a estudar para outro concurso? Assim, eu sempre continuei a estudar, né, porque eu já passava, era concurso escada mais, mas já passava querendo estudar mais para ir subindo nas carreiras, né? Mas, sim, teve um concurso específico, não é nenhum um concurso específico, Sim. porque o mesmo concurso me aprovou em 2 cargos, Uhum. que foi para técnico e analista do TRT, que eu entrei. Era muito feliz, inclusive sou muito grata a Deus porque todos os concursos que eu passei, que eu entrei, eu encontrei pessoas maravilhosas, eu realmente gostei muito de trabalhar, aprendi muito, mas sabe quando você entra e fala assim, isso aqui é muito massa, mas não me identifiquei Sim. tanto com a matéria, não me vejo sendo juíza do trabalho, por exemplo. Sim. E era algo que as pessoas talvez achassem que eu ia me identificar por ser justiça Bastante, do trabalho, né? Não Até me uma identifiquei. justiça mais célere.
Isso. E lá, inclusive, eu era chefe de audiências. Então, eu trabalhava lado a lado com o magistrado. Inclusive, o meu magistrado era muito bom. Mas, mesmo assim, eu via, não me identifiquei tanto, não acho que é um trabalho muito desafiador. Talvez falte um pouco, não sei se eu seria feliz fazendo isso todo dia. Então, foi realmente como técnica do TRT que eu me vi um pouco fora do meu lugar. Agora, foi um lugar que eu aprendi demais a saber que nada no meu tempo. Na Justiça do Trabalho? Nada no meu tempo. Entrei na vara e aí todo mundo tinha teletrabalho, menos eu. Aí todo mundo tinha função, menos eu. Todo mundo tinha menos eu. Você. Então, foi um lugar que eu aprendi a esperar o tempo Sim. das coisas. Né? Sim. E é um pouco solitário, né? Um trabalho assim de você... Todo mundo tinha teletrabalho, mas... Não, mas lá é teletrabalho híbrido. Sim. Então, as pessoas vão presencial. Tem um rodízio. Isso, exatamente. Tem um Então, todo rodízio. dia tinha gente. Uhum. Mas, Camila, tu acha que tem um perfil, assim... o meu perfil não é para concurso ou é para concurso? Você acha que tem como trabalhar essa questão? Às vezes a gente se priva de alguma... Tem perfil sim. Eu, por exemplo, não me vejo fazendo outra coisa. Quer dizer, até me vejo porque hoje sou empreendedora, Sim. né? Tenho minhas aulas, meus materiais, minhas mentorias, meus cronogramas. Amo empreender. Tenho ideias mirabolantes, né? Todo dia, o dia todo, coisas novas, pensando como fazer diferente e tal. No serviço público também tento empreender muito, né? Mas a minha vida é o serviço público. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E, assim, acordo todos os dias. Eu acho que a coisa mais preciosa que eu tenho é o meu cargo público, porque eu sei o tanto que eu lutei para conseguir, sabe? Conseguir. Então, e foi algo que eu conquistei por mim mesma. Sim. Então, tem um gosto diferente, né? É engraçado porque, assim, eu concordo que existe, assim, de fato, um perfil. Assim que eu entrei na faculdade de Direito, né, na universidade, eu queria muito concurso. Muito, muito. Acho que a maioria das pessoas que começam a estudar Direito, elas querem muito um concurso público. Pela estabilidade, por todo o prestígio que o cargo público traz para você. Então, eu queria concurso. E muita gente que me conhecia chegava para mim e falava: Roberta, eu acho que o teu perfil não é de concurso, é advogar. Aquilo ali me frustrava tanto que eu ficava, não pode ser, eu não quero advogar, eu quero passar no concurso. E quando eu fui começando a estagiar, eu estagiei na Justiça do Trabalho também, gostava muito da Justiça do Trabalho, mas nada Uma me justiça encantou. célere, né? Célere, que tudo funciona muito célere. bom. E também eu estagiei na vara lá no Maracanaú. Eu gostava de todos os Era a minha servidores. Sério? Aham. Qual era? Segunda vara de Maracanã. Eu acho que eu estagiei era na segunda vara, era. Então, assim, eu amei, assim, de verdade, sabe? Mas quando eu passei a estagiar em escritório, ter o contato ali próximo com a advocacia, reuniões com clientes, isso aí eu me apaixonei verdadeiramente. Hoje em dia eu não penso em concurso. Meu pai que às vezes chega e fala: Roberta, você não pensa em fazer concurso, não? Eu, não, pai, penso não. Aí ele já... eu acho que tem que ter muita coragem de Demais. dizer que não quer concurso, né? Porque é um tabu. Existe um tabu também dentro da área. Mas agora a Roberta pontuou a questão do pai. Eu lembro que a minha mãe também batia muito, né? Faça concurso, vá fazer concurso. Na sua família, dentro do seu núcleo familiar, existia essa pressão? Na verdade, você tem que ter muita coragem pra tudo na vida. Você tem que ter coragem pra dizer sim pro concurso. Você imagina. Eu, me formando em engenharia química, tinha passado 5 anos sofrendo pão que o diabo amassou, quer dizer... Você foi mais um pouquinho agora, né? Sofri na faculdade, realmente, assim, a faculdade é extremamente difícil, considerada uma das mais difíceis. E para no final, entre aspas, como eu ouvi muita gente falar, que eu não concordo com isso, mas para no final jogar tudo fora. Sim. Porque eu iria fazer concurso para área totalmente diferente. Direito, administração, enfim, gestão, nada disso eu tinha dado na faculdade. Então, você precisa ter muita coragem hoje para escolher muitas coisas, tudo na vida, na verdade. Então, eu larguei tudo. Eu, inclusive, tinha recebido proposta para continuar na empresa que eu estava estagiando em engenharia química, para sentar desempregada, sem um tostão no bolso,
Na época, eu não ia ter a ajuda dos meus familiares. Então, tipo assim, você tem que ter coragem pra tudo. Então, é você simplesmente decidir. Eu vivo falando isso no meu Instagram, né? Que às vezes as pessoas querem de tudo. Eu quero fazer esse concurso, mas eu também quero fazer esse. Eu quero conciliar esse com esse. Eu quero... tá saindo Receita Federal com concurso da polícia. Eu quero fazer os dois. Cara, decide. Focar. Mas é porque são duas oportunidades. Bem-vindo à vida. A vida é assim. A gente abre uma porta para fechar outra. Infelizmente, as coisas são assim, né? Então, para você escolher, você realmente precisa ter uma decisão firme e coragem. Realmente são escolhas. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando fala de concurso público, quando você conhece alguém que está estudando para concurso público, você pensa logo no que a pessoa está abrindo mão. Porque você abre mão de muita coisa. Você abre mão de uma reunião em família, você abre mão de encontrar com seus amigos, às vezes de um namoro, de um plano futuro, né, com alguém que você se relaciona. Também é difícil você ter um relacionamento com uma pessoa que está estudando para um concurso público, porque às vezes os caminhos são diferentes, os objetivos também são diferentes profissionalmente. E para você, como foi lidar com isso? Demorou muito? Você passou muito tempo, assim, vamos dizer, fora aí do mundo, só estudando para o concurso mesmo? Se dedicando? Na verdade, eu fui realmente um pouco radical, sabe? Pelo menos até começar a trabalhar. Sim. Porque eu acho o seguinte, se você disser não de primeira, não vai ter uma segunda tentativa. Então, para mim, ao meu ponto de vista, era mais fácil cortar na raiz, que aí ia me doer menos. Então, Camila, mas vamos sair para não sei aonde. Que coisa, tu estuda, tu faz o seguinte, em vez de tu estudar de manhã, tu vai estudar à tarde, tu compensa, não sei o quê. Cara, a minha prioridade é estudar. O resto eu faço quando der. Então, porque tu tá só estudando, me leva no médico, me leva não sei aonde. Claro, né? Tudo tem exceções quando a pessoa tá realmente doente e tudo. Mas era assim, meu horário de estudo era um trabalho, entendeu? Então, eu não furava ele de jeito nenhum. Mesmo que eu pudesse compensar à tarde, ou à noite, ou no fim de semana, mas eu não saía da minha rotina. Porque eu acho que se você começar a abrir exceção para todo mundo que você ama, imagina quantas pessoas eu não amo, né? Do coração, eu pelo menos amo muita gente. Então, o meu estudo ia ficar, ao invés da minha prioridade, ia ficar a minha exceção. Sim. Mas você era uma criança, sempre foi, né? Uma criança disciplinada, ou você acha que você construiu esse perfil? Eu sempre fui a criança, o adolescente que tirava notas boas, mas que fazia muita bagunça. Então, dos mundos, né? Na faculdade também. Eu era aquela do fundão que fazia bagunça, mas que quando era para estudar, eu me sentava e cara, eu tenho uma concentração gigantesca. Então, o mundo tá caindo ao meu redor e eu nem sei que ele tá caindo. Você vê que passou por mim, eu nem vi, porque eu tava concentrada em alguma outra coisa. Porque eu acho que realmente tem gente que tem facilidade, né? Eu ficava de absorver, né? Eu ficava impressionada. Meu irmão, por exemplo, estudava com a TV ligada. E eu tinha que, se caísse uma gota do meu lado, eu perdia a concentração. Mas é costume também. Você vai se acostumando e o corpo começa a se adaptar também àquela rotina. E a respeitar o seu corpo, né? Eu acho que eu vejo, assim, eu tenho alguns amigos que fizeram concurso e eu via sempre aquela discussão, né? Quantas horas? Você acha que existe, assim, qual é a hora melhor? Existe uma quantidade de horas ideal para considerar um bom estudo? Ou vai muito da rotina, né, do estudante? Acho que a dificuldade maior é essa também, para começar, né? É engraçado que as pessoas acham que quem passa em concurso é aquele concurseiro profissional que passa 20 horas do dia estudando. E se você pegar os primeiros lugares de todo concurso, dos maiores concursos públicos do país, são pessoas que ou trabalham o dia inteiro, ou têm filhos, ou inclusive tudo junto. Né? Eu, por exemplo, passei no TRT-7, eu trabalhava, fazia faculdade e muitas outras coisas. Dava aula, fazia cronogramas. Era isso que eu ia te perguntar, que a gente vê muito, tem que estudar para concurso, tem que largar de tudo, parar tudo, parou a vida, parou... Tem gente que abre mão de trabalhar para só estudar. E você vê aí realmente uma galera bem frustrada porque não tem condições de manter uma vida sem trabalhar.
e acaba desistindo do concurso público porque acha que não vai ter espaço. O concurso, ele nunca é uma solução de urgência. Né? Você tem que ter um planejamento. Porque às vezes a pessoa, eu vou fazer um concurso público porque eu estou desempregada, estou desesperada, eu preciso de alguma coisa. Concurso não é para esse caso. Porque o concurso, ele é um projeto de médio e longo prazo. 2 anos, 2 anos e meio. Há quem passe mais rápido, mas aí você tem que esperar ser chamado também, né? Sim. É melhor pensar assim do que se frustrar, né? Então, ele não é uma solução de urgência. Ele deve ser, inclusive, planejado. Quanto mais planejado, melhor, né? E é o que eu disse. As pessoas que passam nos primeiros lugares, raramente são os concurseiros profissionais. Porque quando você tem pouco tempo, parece que você... É o último minuto que eu tenho, então eu vou aproveitar até o último segundo. Eu não posso pensar em sair, fazer outra coisa. Nesse momento eu tenho que realmente me concentrar e estudar. Diferente se você tem o dia inteiro para estudar. Engraçado pensar por esse lado. Eu achava que... Você vai deixando para depois... Aí você vai não sei aonde, faz não sei o quê, aí você vai lavar o prato, depois quando você vai fazer você o não almoço, fez nada. depois você vai limpar a casa, aí vai pro WhatsApp, depois vai pro Instagram. Quando você vê, líquido, num dia você estudou 3 horas. Enquanto a pessoa que passou o dia todo trabalhando, que tem 1000 coisas, que tem filho... Cara, Maria Antonizete, por exemplo, é o caso de uma menina que tinha 2 filhas, cuidava da casa, trabalhava, não sei o quê, passou pra auditora também, entendeu? Então, assim... Parece que você utiliza das armas que você tem da melhor forma. E se fosse hoje, assim, Camila, se você fosse começar a fazer concurso público hoje, né, para a geração que a gente tem hoje, o que a gente tem na nossa sociedade atual, o que você faria diferente, assim, qual... A primeira coisa que eu acho que todo concurseiro que vai iniciar peca um pouco é o medo de fazer questões e o medo dos simulados. Então... Na minha cabeça, quando eu comecei, eu só iria começar a fazer questões, a treinar, quando eu já tivesse visto boa parte da matéria. Sim. Porque, na minha cabeça, né, eu não entendo de nada. Se eu for fazer questão, eu vou só me frustrar e tal. E, na verdade, não é assim. Pelo contrário, a partir do primeiro segundo que você pegou qualquer ponto teórico, você já tem que fazer questões daquilo, porque as questões são as grandes responsáveis pela fixação na memória. Se eu não fizer questões, às vezes a gente passa horas vendo teoria, né? E no final do dia sobra pouco tempo, a gente acaba deixando de lado as questões. Não vai fixar. Não vai fixar. E a gente acha que vai, mas não vai. Não fixa na memória de longo prazo. Então, as questões, elas têm que ser o tempo todo trabalhadas desde o iniciozinho do seu estudo. É por isso que a gente vê aqueles livros enormes, né, com 2.000 questões, não sei quantas questões. Direito tem muito isso, né? Demais. Dos livros grandes, principalmente de teoria. E não gosto muito dos livros de questões, que são até muito difundidos no direito, porque ali tem um comentário de um único professor e se você não entender, aí já era. Às vezes a questão fica desatualizada. Saiu a edição, já está desatualizada. Hoje em dia, a gente tem diversas ferramentas tecnológicas, né? Sim. Dentre elas, os sites de questão. Então, teve um concurso hoje, amanhã já está atualizado lá no site de questão. E tem o comentário do professor, mas tem 300 comentários de concurseiros. E, às vezes, o comentário do concurseiro, ele é mais palatável, assim, mais explicativo do que um comentário de um professor pós-graduado e doutorado em Direito. E eu acho que, às vezes, você descobre isso pela necessidade. Eu, por exemplo, quando fiz o AB, eu estudei por questões, porque eu não tinha tempo. Eu estagiava 2 turnos, então eu tinha 2 horas em que eu poderia dispor para estudar. Em 2 horas eu só podia fazer questão. E tem tinha cursinho, né, ali o preparatório para a primeira fase, que era só resolução de questões. Não é? Tem um aplicativo também chamado OAB de Bolsa, você estava ali na hora do seu lanche só marcando as questões, eu acho que foi bem bacana. Para mim, pelo menos, o aplicativo foi ótimo. Para mim também tem o que concursos, né? Esse é o que eu normalmente utilizo. Eu acho bem legal, porque realmente aquele comentário embaixo, ele já te diz o que tu tem que saber direcionando, né? Isso, e lá tem, assim... Tem vários, né? A maioria deles fazem a mesma coisa. Mas, normalmente, os comentários dos alunos têm os bizus,
Sim. Coisa que o comentário do professor, às vezes, não pode ter tanto. Ele tem todo um... Eu já fui professora de site de questão, de comentário de questão. Então, tem toda uma estrutura que você tem que seguir. Os alunos, não. Os concurseiros lá estão preocupados em responder o enunciado e tchau. E um erro muito comum, inclusive na feitura de questões, é porque as pessoas costumam olhar os comentários somente das questões que elas erraram. É verdade. E é um erro fundamental. Por quê? Quando eu olho sempre os comentários das questões, mesmo das questões que eu acertei, eu estou sempre em contato com a letra da lei. Se você olhar, normalmente o primeiro comentário já é o artigo ali da lei ou da Constituição que embasou aquela resposta. Então, se as questões se repetem o tempo todo com as mesmas perguntas e eu estou sempre lendo os comentários, eu estou sempre lendo o mesmo artigo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Fixando, né? Então, chega na hora da prova, mesmo que eu não saiba responder a questão, eu sim, sabe, quando você lê assim, eu vi isso aqui em algum lugar. Vai no automático já. Foi a partir daí que você achou que deveria escrever o livro Sacada de uma Concurseira? Viu a necessidade? Na verdade, são 10 anos de concurso público, né? O livro, acho que já está na segunda, acho que é na segunda edição. Mas por que eu senti tanta necessidade de fazer esse livro? Porque eu praticamente, sem brincadeira, já passei por tudo no mundo dos concursos. Eu acho que, assim, tudo que tinha para passar, concurso suspenso, concurso, polícia em concurso, e você estudar e trabalhar, você só estudar, trabalhar e empreender, tudo que você possa imaginar, prova de uma banca, prova da outra, prova que foi anulada, tudo isso eu passei, né? Largar emprego também já passei. Então, tipo, eu comecei a ver que de tanto eu testar coisas, e eu fui muito nessa perspectiva. Como é que eu vou saber o que é melhor? Testando, porque naquela época não tinha coach, não tinha mentor, não tinha nada disso. Então, vou testar de tudo. Testava todos os professores, testava cursinho, testava... se vai ser melhor escrevendo, ou se vai ser melhor só escutando, se vai ser melhor... tentar ensinar para mim mesma, se vai ser melhor fazer ficha, ou mapa mental, ou resumo. Então, tudo isso eu testei de cabo a rabo todas essas técnicas. E eu fui aperfeiçoando o que melhor funcionava para mim, que pode não ser o que melhor funciona para Roberta. É aí que tá a grande questão. Mas é engraçado quando você fala, dá pra ver como você ama ensinar. A paixão que ela tem. Como você gosta do concurso e você gosta de passar o conhecimento. Isso é bem legal, porque tem gente que gosta, mas guarda pra si, né? Uhum. E aí, teve alguma razão específica para o início da mentoria, assim? Na verdade, eu fui bem reticente de começar a fazer isso, sabe? É como... Sabe a síndrome do impostor? Sim. Pronto. Eu passo por ela. Eu sempre achei que... eu passei nesse concurso aqui porque eu dei sorte, porque ninguém fez. Eu passei nesse outro aqui porque... eu tinha estudado exatamente na véspera aquele assunto. Não, eu passei... Até que você vai passando 1, 2, 3... Aí quando foi chegando no 8º, mesmo assim, eu ainda achava de alguma forma que... Eu precisava só de não pode, né? Eu não sou boa nisso, entendeu? Tipo, não sei. Então... Você não se apropriava do sucesso. Basicamente é isso. Aí deu pra entender que você é boa, né? Aí no 8º já... Pior que não. As pessoas perguntam, Camila, no 8º concurso, quando você já tinha passado em 7, nas primeiras colocações, você ia pra prova confiante? Não. Nervosismo. Eu já ia dessa forma. Meu Deus, eu vou ser uma decepção, porque tá todo mundo achando que eu vou passar e... Vendo por esse lado, é até pior, digamos assim, né? Porque você passa sem estudar, digamos assim, em primeiro lugar, aí o restante que você... Mas assim, a sacada maior que eu indico pra todo mundo nunca conte pra ninguém que era o que eu fazia. Eu ficava caladinha na minha, estudava e a pessoa só sabia quando eu passava. Essa é a dica de ouro. Eu acho que desde o vestibular, uma amiga fazia exatamente isso. Sempre olha, Renato, não fale seus planos e tudo. E eu acho que é verdade, porque não é nem tanto a questão do... vamos colocar, como diz minha mãe, gosto ruim. Não é nem isso, eu acho que é porque você gosto quando ruim. fala... Gosto ruim. Eu vou botar gosto ruim. Mas eu acho que quando você fala, você já tem uma cobrança, né? Você já se cobra, porque, fulano tá esperando, já sabe o que eu vou fazer, então não posso ser reprovada, né? Digamos assim. Aí, assim, no caso da mentoria...
as pessoas ficavam, Camila, pelo amor de Deus, ensina a gente como é que tu faz isso aqui. Eu sei lá como é que eu faço. Tipo, eu nunca tinha parado pra pensar o que eu fazia de diferente pra dar tão certo. Eu sempre achava que tinha sido por sorte. Sim. Aí eu, cara... Aí as pessoas ficavam insistindo. Até que as pessoas te procuravam bastante. A Lidiane do curso Prime também insistindo. Vai, ensina os alunos, dá umas dicas. Eu, uma dica de quê? Eu não sei. Aí eu pensei, bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma postagem aqui no Instagram. Aí fiz uma primeira postagem, um texto e tal. Aí muita curtida, muita gente falando, muita gente... Aí eu, bem... E se eu começar a combinar com um amigo para sentar numa salinha e eu tentar montar alguma coisa para ele? Aí eu posso falar disso, realmente isso aqui é interessante, isso aqui também. Isso aqui que eu fazia, talvez seja Mas sempre com aquele posicionamento de, não é porque, sei lá, eu sou a Camila e tive sucesso em 8 concursos que vai ser, que é a verdade absoluta. Pelo contrário, é aplicar, testar, adaptar, e se não der certo, eu costumo dizer assim, guarda numa caixinha e deixa ali, porque pode não ter dado certo hoje. Mas amanhã pode ser que você precise utilizar aquela técnica. E como é que funcionava esse teu planejamento? Como era pela manhã que tu estudava, pela tarde, resolvia questões, primeiro tu lia, depois tu resolvia questões, assistia a aula, como era que funcionava? Depende da época, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu passei por todas as fases de concurseiro. Fase de só estudar, fase de estudar e trabalhar, Sim. Fase de estudar, trabalhar e fazer faculdade, fase de estudar, trabalhar, fazer faculdade e empreender. Então, assim, tem de tudo um pouco, né? Mas lá no início, porque agora você já tem toda uma bagagem, então você já tem toda uma experiência, mas é mais também para servir de exemplo, né, e conselho para quem está iniciando ou para quem já iniciou e ainda não conseguiu, que para e pensa, cara, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Como é que a pessoa deve se organizar? Pronto, o principal de tudo que eu sempre bato e que as pessoas mais deixam de lado e acham que empurrando com a barriga vai dar certo. Não vai. Que é, sem revisão não há aprovação. Então, as pessoas têm uma dificuldade tremenda de ter um sistema de revisões regular, né? Só que, ao mesmo tempo, ela está estudando tanto ali a teoria, passa horas estudando, que ela acredita que vai dar certo de alguma forma. Ela sabe que ela está negligenciando ali a revisão, que pode ser que ela esteja fazendo alguma coisa errada, mas ela, de algum modo ela não se mexe para ajeitar aquilo. Você vê que na sala de aula, todas as turmas que eu entro, eu pergunto: quantos aqui estão fazendo revisões regulares? E levanta a mão 1. 2. E assim, regular seria o quê? É semanal? A gente indica a revisão, a principal revisão de todos, que não pode deixar de passar, que a gente não, pela intuição, a gente não acha que é tão importante, é a revisão de 24 horas. Ou Sim. seja, eu estudo hoje, amanhã eu tenho que revisar esse assunto de novo, né? Então, pequenininho ali. Então, 24 horas depois é a revisão mais importante de todas, assim. Eu acho que realmente a gente faz isso, né? Já vi tanto, então isso aqui eu já sei. E não é nem isso, eu acho que a pessoa pensa que no dia seguinte tá muito fresco na memória ainda, só que é um momento, pela curva do esquecimento, a gente tem todo um estudo científico em cima disso. Pela curva do esquecimento, 24 horas depois do estudo é o momento que você mais perde conteúdo pro esquecimento. Então você precisa ter um segundo contato, como se você estivesse dizendo para o seu cérebro: eu não posso, você não pode descartar isso aqui ainda. E aí tem a revisão eu trabalho muito com a de 24 horas, com a revisão mensal, que é a que eu mais utilizo nos meus cronogramas de estudo, né? É interessante, eu não sabia dessa revisão de 24 horas. Para mim é uma novidade, de verdade. Para a ciência é a mais importante. Eu tenho um irmão que está estudando para o concurso, eu vou chegar em casa, o primeiro conselho que eu vou dar é isso. Revisou o que você estudou ontem. Revisão de 24 horas. E eu trabalho muito também com a revisão de 30 dias. Então, os nossos cronogramas de estudo, que graças a Deus vendem muito bem, eles trabalham com 3 semanas de estudo com a revisão de 24 horas. Sim.
E na última semana do mês, você para tudo e revisa tudo que você viu nas 3 semanas anteriores. É porque eu acho que tem que condicionar, né? O seu cérebro, ele tem que estar condicionado a fazer esse tipo de memória, assim, de... Cria um hábito, né? Cria um hábito. Mas assim, Camila, outra coisa também que às vezes eu fico pensando, né? Como seria se eu fosse fazer um concurso, o que é que eu faria para tentar manter o meu foco? Porque eu tenho uma certa dificuldade com algumas coisas, meu hiperfoco é bem restrito. Mas você indica, assim, atividade física, alguma coisa assim que você possa sair um pouco da sua zona só de concurso? Sim, assim, eu era radical, mas ao mesmo tempo eu sabia reconhecer o que queria me ajudar no meu objetivo. Então, a minha vida era estudar para concurso, eu transformei aquilo no meu grande objetivo, mas eu sabia que o exercício físico era importante. Sim. Eu sabia que o acompanhamento psicológico era importante. Não dá para esquecer. Eu sabia que eu precisava ter um momento no dia que eu pudesse relaxar, assistir TV, ou fazer nada, ou dormir, ou cochilar. Então, qual foi a estratégia que eu bolei para mim lá no começo, quando eu só estudava? Eu acordava às 6 da manhã e estudava direto até às 5 da tarde. 5 horas da tarde, podia o mundo cair, mas eu podia fazer o que eu quisesse. Se eu quisesse sair, eu saía. Se eu quisesse ir pra academia, eu ia. Se eu quisesse dormir, eu ia. Se eu quisesse assistir TV, eu ia. Se eu quisesse ver série, Netflix, eu ia. Então, assim, quando me dava uma fraqueza durante o dia, que eu dizia, meu Deus, eu não quero estudar hoje. Aí eu pensava, vou aguentar só até às 5 da tarde. Eu acho uma estratégia realmente interessante, porque você compensa ao final, né? Você não quebra. Que eu acho que quando você quebra, isso fica um pouco mais confuso. Você se torna disciplinada, a verdade é essa. E quando você abre exceções, eu vou abrir uma exceção e aí depois eu estudo à noite. Eu vou abrir uma exceção. Acaba que a exceção vira a regra, né? E você vai criando justificativas. Às vezes, para você ter um pouco mais de preguiça. Não, hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde. Hoje eu vou estudar na hora do almoço. Eu não vou almoçar, ou então vou fazer tal coisa, tal horário. Vou trocar meu horário de academia. Então, assim, você vai, né, modificando completamente uma rotina que você já tinha construído. E era no fim de semana também. Ou seja, eu podia sair na sexta-feira, voltar 1 hora da manhã, mas 6 da manhã do sábado eu estava estudando. Esse horário também era seguido no sábado ou no domingo? Era, só que no fim de semana eu fazia o seguinte, que é o que eu indico, né? Ou você estuda um dia todo normal, por exemplo, seria de 6 da manhã às 5 da tarde, se fosse essa rotina que eu teria de só estudar. Ou você pega um turno de cada dia, que era o que eu escolhia pra mim. Então, eu fazia de 6 da manhã a meio-dia, e aí eu já tinha 6 horas líquidas de estudo. Meio-dia eu estava livre pra curtir meu fim de semana. Aí, no domingo, de 6 da manhã a meio-dia, mais 6 horas líquidas de estudo. E aí, podia curtir o meu domingo de meio-dia em diante. Então, saí na sexta-feira, voltei 1 hora da manhã, 6 horas eu estava estudando. Mas, meio-dia eu ia dormir. E assim, outra coisa também, eu tenho uns amigos concurseiros, né? Eu vejo sempre o peso, a questão do feriado. Eu vou aproveitar o feriado, mas não deveria. Assim, pra você, isso era como é que funcionava? Você escolhia um feriado... Semana Santa, alguma coisa do tipo, ou, um dia eu vou aproveitar, mantinha esse raciocínio, né, de um dia, ou, não, vou aproveitar o feriado e depois eu compenso. Eu aproveitei poucos feriados, porque o meu grande objetivo era realmente passar. Eu estava muito focada e sempre fui, assim, muito focada no que eu queria. Então, se o meu objetivo era passar o mais rápido possível, depois lógico, não deixa de ser menos dolorido, né? Não fica menos dolorido ao longo do tempo. Mas, aconteceu já de eu precisar fazer uma viagem e aí você fica com aquele peso na consciência realmente. E por isso que eu acho que eu abria tão poucas exceções. Porque eu sabia que se eu não estudasse e fosse pra praia, por exemplo, eu nem ia curtir a praia, porque eu ia ficar com peso na consciência e nem ia estudar. Sim. Então ia ser pior, sabe? Então eu preferia estudar, aí eu estudava até meio-dia e aí meio-dia eu ia fazer o que eu quisesse, sem peso na consciência nenhum, 0. Do que eu abrir uma exceção e fazer algum tipo de descanso maior e depois ficar me sentindo mal. São prioridades, né? E eu acho que a importância de você, quando tem uma prioridade, se colocar num ambiente
que faça com que você não se desvincule. Por isso a importância de você estar num cursinho ou conversando com outras pessoas também que estão fazendo o concurso, porque é completamente diferente. Se você está num grupo de amigos, só você vai prestar concurso e o restante não vai, ou vai viajar, Alguns ou vai aproveitar. pelo caminho, né? No meu caso, eu era meio que essa solitária, assim, porque as pessoas, eu vim da engenharia química. Sim. Então, não tinha muito... Não deu tempo de fixar aquela... Eu fazia o meu cursinho para concurso, era online. Sim. Então, não tive turma de concurseiros, não tive nada disso, sabe? E era uma das dificuldades maiores que eu sentia, assim, era um pouco a solidão, né? Mas aí você sai, nesses momentos de meio-dia, você vai se divertir, você vai sair, você vai pro cinema, você vai assistir Netflix, enfim. E aí você dá uma esparecida, mas realmente o concurso, ele é um caminho mais solitário. E a importância de você saber, você se conhecer, por exemplo. Tem gente que consegue estudar em casa. Tem gente que já precisa de uma sala de estudo, porque em casa não dá certo. Porque chega o seu pai, chega a sua mãe, pede um favor, pede isso, alguém liga a TV alto, você não consegue se concentrar. Então, às vezes, a pessoa realmente precisa ir para a sala de estudo. É você, de fato, se conhecer. E não precisa ser exatamente uma sala de estudo, uma coisa paga. Às vezes a gente tem uma biblioteca pública, uma universidade que você... Se eu quisesse, por exemplo, ir para o PC, onde eu fazia engenharia química, eu entrava lá, ia para a biblioteca, tchau. Mas não foi o meu caso, assim. Sim. Em casa eu conseguia me trancar e morreu. Por isso que eu falo, porque às vezes as pessoas de casa te dão um super apoio, né? Não que, enfim, isso vai ser o fundamental, mas é legal quando, de fato, todo mundo da casa compra a ideia, né? Assim. Não foi muito o meu caso, mas assim, eu acho que a maior motivação do mundo se chama necessidade. É verdade. Então, a minha motivação, por exemplo, era ter o meu espaço. Então, se eu queria sair dali o mais rápido possível, ter a minha casa, ter o meu espaço, ter o meu trabalho, ter o meu canto... Então, eu ia fazer valer ali cada segundo de estudo. E essa coisa de, porque ninguém me apoia, não sei o quê, a escolha é sua. É uma decisão sua. Eu acho que esse episódio aí vai dar um tapa na cara de um. Vai. E a escolha é sua. Assim, você não tem que exigir que tudo... Lógico, que se você tiver alguém lhe apoiando, sua família lhe apoiando, é outra realidade. Mas se você não tiver também, quem foi que escolheu estudar para concurso? Foram eles? Foi você. Exato. Então, você que vai ter que achar um canto que você consiga se concentrar, você que vai ter que achar o material correto, você vai ter que achar, tô desempregado, você que vai ter que achar alguma forma de arranjar dinheiro para comprar seus cursinhos. Assuma suas responsabilidades. Foi uma escolha, você poderia ter ido por outro caminho e essa foi a escolha que você fez. Então você não tem que exigir que as pessoas lhe entendam. Eu concordo. Você tem que entender, porque eu sou concurseira, não posso sair. A pessoa vai ficar com raiva mesmo, e ok, ela não escolheu isso, ela não sabe como é viver o mundo dos concursos. Então, é você realmente encarar a realidade do concurseiro, ela é assim, friamente, e fazer acontecer. Ter paciência, eu acho que paciência é muito importante, viu? Dos amigos também, eu tenho uma amiga que ela estuda para concurso, e às vezes quando ela sai, se permite, tem épocas que ela se permite de fato sair. Por exemplo, no Réveillon, ela sempre sai, viaja, procura viajar, mas são datas específicas. Mas você percebe no olhar dela como ela tá lá, mas ela não tá. Ela tá pensando, sabe? Se sai algum edital, ela já olha o edital, já vai, olha, saiu o edital, e não consegue nem se desligar. E aí a importância de você também manter a sua saúde mental, como a gente falou aqui, né? Procurar uma atividade física, um acompanhamento psicológico, se for necessário. E é isso. Eu acho que, assim, serviu de estímulo para quem estava bem desanimado, de verdade. Se eu estivesse estudando para concurso, eu procuraria a Camila, com certeza. Não, eu acho que a Camila, é isso que eu ia falar, né? 8 concursos, e você vê a mulher falar do concurso com sangue nos olhos. Com sangue nos olhos. Você vai conversar de agora, eu acho muito bacana. Eu acho que realmente você pode até ainda querer fazer outro concurso, mas... com toda, assim, né, pelo que a gente conversou aqui, a sensação de dever cumprido, minimamente você pode ter. Tem muita coisa a realizar em concurso público através dos outros ainda. E eu acho que os meus alunos vão realizar por mim ainda. E Camila, nesse processo de estudo para concurso, você também se apaixonou por outras coisas?
Como você falou aí sobre o empreendedorismo. Sim, né? Como eu disse, a mentoria foi meio que surgindo forçadamente na minha vida. E aí uma pessoa pede outra, e aí você começa a empreender, e você começa a ter ideias, e você... e se eu... E você conhece pessoas, né, Valmir, por exemplo, que estão ali apaixonado tanto que você tá também por aquele trabalho, por aquela empresa, por aquele... E aí vai surgindo paixões de marketing digital, Sim. de redes sociais, Comunicação. de vendas, comercial, atendimento ao cliente. Tudo isso você vai aprendendo e vendo que é um mundo à parte, mas que não necessariamente é excludente. Tem muita gente que diz assim, não vou fazer concurso público porque eu tenho uma veia empreendedora. Ótimo, o serviço público está precisando disso, inclusive. É verdade. Fora que você pode ir para o serviço público, empreender no serviço público e quando chegar em casa você ainda empreender na sua vida. Que foi o meu caso, né? Então, eu faço as duas coisas diariamente em ambos os espaços. E aí, acaba que desmistifica um pouco isso de que o concurso é você ficar atrás do computador digitando e isso não existe mais. Eu acho até que deveria ser proibido. Quem não gosta de trabalhar, tentar concurso. Porque o que a gente vê aí muito em secretaria é isso, que a pessoa vai deixando. Cara, mas eu acho que isso tinha muito mais não, antigamente. Hoje em dia... Hoje é outra cara. O serviço público hoje tem outra cara, porque eu acho que as pessoas lutam tanto para entrar, Sim. que quando elas entram, elas já estão com uma mente totalmente... Vou fazer a diferença, sabe? Lógico, todo canto tem o preguiçoso que passa Mas é realmente a exceção, de verdade. Assim, eu passei por diversos órgãos públicos, conto assim nos dedos as pessoas que eu conheci que não gostavam de trabalhar. E pelo contrário, eu vi muita gente empreendedora dentro do serviço público. Não só empreendedora, mas que se dedica, que é disciplinado, sabe? E então eu acho que hoje em dia já não se aplica mais tanto e ficou com aquela imagem. Aquela imagem. Eu acho que talvez, porque dependendo do concurso que você seja aprovado e você assuma, é uma coisa um pouco menos dinâmica. Pelo menos quem está ali no direito, que um advogado que vai despachar numa secretaria, ele vê que ali é um trabalho não tanto dinâmico quanto a advocacia, que você está em reunião com o cliente, que você vai despachar, está numa audiência, quando na verdade existe também uma qualificação dos próprios profissionais lá dentro. Hoje é como você falou, realmente mudou. Tem profissional em qualquer área que não gosta da profissão, que está ali só mesmo por tabela, né? A gente vê aí, se parar, são mais aquelas pessoas mais antigas que já estão um pouco cansadas, até se sentindo até frustrados, assim, porque não consegue fazer além do que deveria, do que pode, né, na verdade. Então, eu acho que quando eu estagiei na Justiça do Trabalho e o diretor lá da vara, eu vi assim ele de uma forma dinâmica muito grande. E ele estipulava metas. Isso que eu ia dizer. Era o Fabrício. No meu caso, eu entrei depois dele, ele já tinha saído. Mas você entra na vara porque é um trabalho muito burocrático, sem graça, não sei o quê. Vira o diretor de secretaria pra você ver. Não, eu vou te dizer uma coisa. Todo assim, canto tem um espaço para quem quer fazer a diferença. Quem quer fazer a diferença, exatamente. Quando eu comecei a estagiar, eu sou apaixonada por gestão. Eu já tinha gerido uma imobiliária e abri mão por conta dos meus estudos. Então, eu era gerente e passei a ser estagiária. Para mim, foi uma queda muito grande financeira, mas eu queria aprender. E quando eu entrei na Justiça do Trabalho, que o diretor tinha toda aquela dinâmica, ali ele me deu uma aula de gestão. De verdade, assim, de processo, a questão da divisão. E isso eu aplico até no escritório que eu trabalho, que eu também coordeno uma equipe. Então, assim, eu aprendi muito no serviço público, entendeu? Então, assim, hoje em dia está completamente diferente, de verdade. Eu acho que, de fato, você pode fazer a diferença onde você se coloca, né, para estar. Mas, até ainda voltando um pouco para a mentoria, Camila, eu queria saber, assim, qual seria o diferencial, né, da sua mentoria hoje para os concursos que estão... esse ano eu acho que está sendo um ano com muito concurso, né? Com algumas oportunidades. Assim, teria alguma mentoria específica para quem quer começar? Alguma coisa mais que possa ser um início, né? Um pontapé inicial? Eu vou te dizer uma questão crucial do diferencial da nossa mentoria.
ela foi feita por alguém que viveu o processo. E não viveu 1, 2, 3, viveu 8 vezes o processo. E viveu todos os processos possíveis e imagináveis da vida do concurseiro. Então eu sei cada dor que a pessoa sente ao ser reprovado, ao ter um concurso suspenso, a ter que viajar, a passar num concurso e depois cair para outra colocação e ficar num lugar mais longe. Tudo que... Ó, se você botar no papel tudo que um concurseiro pode passar, eu já passei. Então, esse é o diferencial. Eu sei exatamente quais são os professores realmente recomendados para cada matéria, porque eu testei cada um. Então, é diferente de alguém que já começou sendo professor e chega a dizer, o certo de se fazer é isso, isso, isso. Como é que você sabe? Você não viveu o processo? Você não tem experiência. E outra coisa é ter amor pelo que se faz. É verdade. E respeito pelas pessoas que estão comprando o seu produto. Porque elas estão vivendo aquilo que você viveu e vive até hoje. Então, como eu sei a dor de quem está na ponta, eu sei exatamente o que ela precisa para solucionar aquela dor. Então, eu sei que a minha mentoria ela tem que abarcar questões, simulados, técnica de estudo, ela tem que ter o apoio emocional. Tudo isso tem no nosso combo de mentoria. E é por isso que ele é o mais completo do mercado. Olha só. Hoje a gente já vai olhar uns editais, né? Só pra se inscrever aí na mentoria da Camila. Vai ser a tarefinha de casa, pode ter certeza. Não, temos alguns abertos, hein? Que realmente é sempre bom você conversar com alguém que vive um mundo diferente do seu, né? Eu realmente, como a Roberta, a gente sempre se dedicou à advocacia, né? A gente estagiou bastante, advogou em escritório de massa e agora está coordenando equipes, mas eu acho que foi uma grata, assim, uma conversa muito rica, né? Digamos assim, principalmente porque não é o nosso mundo. E eu acho que as pessoas também vão ficar bem... Com certeza, enriquecidas, com né? certeza. A gente só tem a agradecer, Camila. Muito obrigada. Você realmente abrilhantou essa segunda temporada do nosso podcast. Realmente, assim, eu que não me via concurseira, não vou dizer que me vejo agora, mas eu senti a sua paixão. E eu queria que todo mundo que estivesse estudando para concurso ouvisse esse podcast. Não numa questão de divulgação do nosso canal, nem nada, mas para que as pessoas realmente vejam que elas podem também passar num concurso assim como você passou. Realmente, e as possibilidades que o mundo As possibilidades. Então, assim, muito obrigada, de verdade. Eu senti a sua paixão e a gente ficou aqui encantada. Que bom que se eu puder deixar uma pessoa que seja mais inspirada aí para estudar, para mudar de vida através do estudo... Pode ter certeza que você me deixou super inspirada, não para o concurso, mas que abriu a minha mente aqui só nesse pequeno espaço que a gente conversou para muitas coisas, inclusive para empreender. Você estava falando aí e eu já fui começando a pensar em várias coisas aqui também. Então, assim, a nossa conversa me frutificou bastante, de verdade. Coisa boa. Muito obrigada, viu, Camila? Inclusive, a gente abre assim um pouco do espaço para você colocar as suas redes sociais, né, para que as pessoas possam ter acesso a mais conteúdos, enfim. Então, bora. Pessoal de casa que quiser me seguir é @camila.mmontenegro. Tem muita dica, muita notícia de concurso público. Às vezes você não está pensando em fazer concurso, mas surge muita oportunidade bacana que pode transformar a sua vida. Então, fica de olho lá. Também segue o Instagram da Passo a Passo Cursos, que é a nossa empresa de concurso público, de mentorias, de cronogramas, de aula para estudo, aula de discursiva, de tudo que é coisa relacionada a concurso público. E a gente também está com algumas novidades lá. Em breve teremos... Não vai ter nenhum spoiler nem nada. Não, seguir lá, né? Vai todo mundo seguir. Em breve teremos outras áreas dentro da Passo a Passo, né? Áreas de formação profissional, OAB. Olha! Já fica a dica. OAB, a gente já está muito adiantado, assim, pro trabalho que a gente vai fazer na OAB. Inclusive, eu passei na OAB estando na faculdade ainda, né? Acho que no segundo semestre. Eita, menino, humilhou agora, viu? Humilhou. Mas é porque eu já entrei com a bagagem dos concursos, Sim. né? Então, não é questão de brilhantismo, nem nada do tipo, não é porque realmente eu já tinha estudado muito. E também vamos modificar algumas coisas dentro dos nossos combos de mentoria. Vamos começar a ter encontros ao vivo com os alunos.
Então, vai ser cada dia essa cabecinha que começa a rodar e criar muita ideia bacana para que a gente possa realmente mudar a vida das pessoas através do mérito próprio, né? Sem depender de ninguém, através do estudo. Então é isso, pessoal. Todo mundo seguindo lá a Camila. Ninguém pode deixar de seguir. A gente quer agradecer aqui vocês por estarem aqui conosco, tá? Obrigada, pessoal. Eu já estou seguindo a Camila, já vejo o dia a dia dela, vejo aí as atividades, né? E vou entrar na academia também. Gosto de alguns esportes. E é isso, gente. Muito obrigada, Camila, como a gente agradeceu, né? A gente se coloca aqui também, caso você queira... à sua inteira disposição. Fique à vontade. Já estou me sentindo em casa. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.